Eita, eu quero aproveitar, eu quero mandar um beijo para uma criança que eu amo muito. Gigi, um beijo da tia Carol. Tia Carol estava com saudade de você. Eu sei que você passeou muito, descansou muito, tomou muito sol aí. Eu vi uma foto sua que você tá bem queimadinha. E eu quero um beijo, que amanhã, ó, amanhã é culto da tia Carol. E amanhã eu vou te aguardar lá na igreja, tá? Tem que mandar um beijo a essas crianças que vão nos acompanhando aí dia a dia no programa. Fica pulando igual pipoca lá do outro lado. Fica ali toda feliz. E a gente recebe mesmo o carinho, né? Ontem ali na Lagoinha Castelo, as crianças vêm, elas abraçam, elas têm um carinho tão especial. E elas ficam assim pensando, tio, não sei se acontece com você, elas ficam assim pensando, como assim ela estava na televisão e tá aqui? É engraçado, né? Essa inocência das crianças. Isso acontece com você? Muito. Eu tô lá na igreja e eu falo, gente, como é que às vezes eu nem tô tanto, às vezes dentro do Ministério Infantil, mas eles me veem na TV, aí vem, agarra as pernas da gente, aí o outro agarra as pernas. Isso acontece com você, tio? Muito. Muitas vezes a gente vai fazer visita para as crianças nos hospitais e o que a gente ouve da mãe é: o tio vai sair da televisão e vai vir aqui me visitar? É esse pensamento, né? Como é que consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ô, tio, então, peraí. Você tá na televisão. Sai, vem cá visitar. Sai da televisão. Sai, vem cá me encontrar. Peraí. Aí, ó, agora... Ele saiu e me encontrou! Viu as crianças? Isso acontece, né? Claro. Que bonitinho, gente. Então, um beijo para todas as crianças aí que assistem, que de tudo pouco, assistem o Tio Uli. Nós amamos vocês. Um beijo no coração. Eu quero agora compartilhar a palavra do Senhor com você. Cuidado com o que você fala. Cuidado com essa boca grande, gente. Olha o que diz Números 12, a partir do verso 1. Fala o seguinte: o castigo de Miriam. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo. Por causa disso, eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. O homem, ele era paciente, manso, tranquilo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença na pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos. Num momento de loucura, verso 12, não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim ao Senhor Deus: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. É interessante que Arão, Moisés e Miriam, eles eram irmãos. Como nós temos irmãos, como nós temos parentes. Em um momento, 2 parentes, 2 irmãos começaram a falar mal do outro. Isso acontece na nossa vida, gente? Será que tem hora que a gente pega, às vezes
E aí eles começaram, na verdade, a falar mal da cunhada. Isso acontece também no dia a dia? Eles estavam falando mal porque Moisés tinha casado com aquela mulher, mas na verdade, posso te falar uma coisa? Quando a gente fala, às vezes, mal do outro, o problema não está no outro, não. O problema, muitas vezes, está em nós que queremos ser como o outro, que não sabemos quem nós somos e não nos alegramos com aquilo que temos. E aí nós começamos a tentar jogar lama no outro para que ele fique tão sujo como é a visão que nós temos de nós mesmos. Já parou para pensar? Você começa a criticar. Você sabia que, na verdade, tudo aquilo que você fala do outro é o que você pensa de você. Tudo aquilo, até o que você elogia é o que você falaria para você. E o que você critica, na verdade, é aquilo que é forte em você também. Isso aí é comprovado cientificamente. É algo, aquilo que você fala para o outro é o que você fala de você mesmo. Então, muitas vezes, isso acontece, só que deixa eu te falar uma coisa. Deus ouve tudo. Deus sabe de tudo. Deus acompanha tudo. E a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado quando nós falamos de um ungido de Deus. Daquele que é um escolhido, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque poucos são aqueles disponíveis do jeito de Deus. Às vezes você pode não concordar com o outro, não concordar com o que Deus tem feito na vida do outro. Você não precisa concordar, mas você tem que aceitar com todo o seu coração. E isso sim faz toda a diferença. E infelizmente, Miriam e Arão não aceitaram. E falaram. E aquilo que eu ligo na terra está ligado no céu. E aquilo que eu falo, Deus sabe e o diabo sabe. Só que às vezes tem palavras que nós temos que consertar. E o Senhor não se agradou daquilo. Chamou os três. Eu imagino que Moisés estava nem entendendo nada, ele não sabia nem que tinham falado mal dele. Que é um detalhe também, não preocupa não. Às vezes nós não vamos saber o que estão falando da gente, mas o importante, sabe o que é? Não é nem a gente saber não, o importante é que Deus sabe. E Deus, Ele cuida, Ele nos guarda, Ele nos defende. E Ele tem a maneira dele. E o que Ele fez? Ele foi lá e permitiu que Miriam tivesse o quê? Uma lepra. Ela ficou branquinha. Ela e Arão sabiam que ela estava daquele jeito porque ela falou demais. Cuidado com o que você fala. Tem muita gente com o físico doente, sabia? Tem muitos, hoje a gente tem tido pessoas, médicos têm falado, a medicina tem começado a comprovar pessoas amarguradas, pessoas que só reclamam. E aí tem tantos problemas no físico delas. Enfermidades, cânceres, falta de perdão traz muita coisa. E aí, literalmente, Miriam, ela foi acometida de uma doença por causa do que ela falou. Só que eu vejo como Deus, Ele é cuidadoso. Se eu te perguntar, se você descobrir que alguém próximo da família, que você ama, fala mal de você, você vai ficar triste ou não? É lógico que eu ia ficar triste se a minha irmã falasse mal de mim, se um parente falasse mal de mim. E Moisés viu que Miriam ficou daquele jeito. Você acha que ele ficou triste? É claro que ele ficou. Mas olha como que Deus é cuidadoso. O que Deus fala? Arão chega para Moisés e fala aqui, ora por ela, porque é você orando que ela vai ser curada. Aquele momento, aquela oportunidade, foi uma oportunidade que Deus deu a Moisés de liberar perdão para Miriam. Quando você consegue orar por aquele que te machucou, você consegue, no mundo espiritual, liberar perdão para a vida dele também. Liberá-lo no mundo espiritual. Já parou para pensar? E é tão interessante que e foi uma oportunidade também que Miriam teve de receber ali um amor. Quando ela foi tão dura, alguém com amor, alguém clamando por ela, foi um instrumento para transformar a vida dela. Eu quero dizer para você, cuidado com o que você tem falado. E às vezes,
Essa doença que tem na sua vida só vai ser curada quando você for, às vezes, pedir perdão. Quando você for pedir para essa pessoa que você falou que não devia, assim, ora para mim, porque eu tenho certeza que essa enfermidade, ela tem um nome. Conversei demais. Às vezes nós vamos precisar disso. Às vezes nós vamos precisar de chegar e assumir e reconhecer com humildade, que é no sentido de quê? Reconhecer quem eu sou diante de Deus, falar: Moisés, ora para mim. Eu, infelizmente, falei de você. Eu conversei demais. E isso me adoeceu. Mas eu hoje entendo que realmente Deus faz o que Ele quer com quem Ele quer. E se Ele usa você, Ele usa você. Se eu quiser que Ele me use, eu que venha buscar mais de Deus, não questionar a Deus. Às vezes você tem ficado aí amargurado, amargurada, porque você acha que você pode ser muito mais usado, mas você não tem sido usado, e você observa outras pessoas que Deus tem usado mais e você fica indignado. Deixa eu te falar, ao invés de ficar indignado, começa a buscar mais a Deus. Eu podia pregar muito mais do que eu prego, então dobra mais o joelho, estuda mais a palavra, se prepara mais o seu coração para isso. Pastor, eu podia ter muito mais, eu quero. O meu sonho é quando eu levantar as mãos, as pessoas caírem na unção. Vai mais para o monte. Põe seu joelho mais no chão. Morre um pouquinho mais de você, para que Deus possa manifestar mais dele em você. Ao invés de ficar criticando e falando o que não deve, e se adoecendo e ficando cada dia mais doente, infeliz, amargurado. E é interessante que tudo tem consequência, né? Miriam, mesmo recebendo a oração, ela precisou. Ela foi como se tivesse sido banida daquele local. E todos viram o que aconteceu com ela. Tem coisas que às vezes Deus vai expor, sim, para você aprender, para que eu aprenda, para que a gente nunca mais erre aquilo. E ela foi retirada daquele lugar e foi colocada fora daquele local. Todos viram e todos aprenderam também com o erro de Miriam. Mas Deus não esquece da gente. Ele disciplina, porque a Bíblia fala que Deus disciplina quem Ele ama. E Ele vai tratar com você na sua fraqueza e fragilidade. Porque Ele te ama, Ele me ama. Do mesmo jeito que Ele permite, Ele coloca ela ali, como seria o castigo. Às vezes Deus vai te retirar, você vai ficar ali, sim. Às vezes foi seu ano de 2018, seu castigo. Nada, você não participava de nada, nada fluía. Pode. Às vezes foram meses, o dela foram só 7 dias, tem gente que são 7 anos, tem gente que são 7 semanas, enfim, não sei. Tudo depende do quanto você está duro ou o quanto você está aberto para aquilo. Mas algo muito lindo é que fala, depois, que Miriam, eles tinham que trazê-la de volta. Miriam não voltou ela, mas o Senhor disse, vocês vão lá e vão trazer. Olha que interessante. Ela foi retirada, mas o fato de eu ir lá e buscá-la demonstra também que ela tem valor. Miriam foi uma mulher que foi muito usada. Ela liderou mulheres, mais de 600 mil mulheres, ali adorando o Senhor. Isso é para a gente ver que uma pessoa muito usada pode cometer erros e pode ser disciplinada. Mas também demonstra que aquilo que Deus dá para um, Ele dá, a unção que Ele libera para um, Ele não vai lá e retira aquilo. Então, ela foi trabalhada, ela foi tratada, ela aceitou aquilo. Então, o que nós vamos fazer? Agora você pode voltar de novo. Agora você pode voltar a estar no meio de novo, para que eu continue te usando. Porque agora você aprendeu, agora você amadureceu, agora você entendeu que eu sou Deus e eu escolho para fazer do jeito que eu quero. Então eu quero dizer para você,
cuidado com o que você fala. E deixa eu te falar, por que Arão não ficou branco e Miriam ficou? Às vezes, se você perguntar para um teólogo, ele vai falar assim, por causa da descendência de Arão. Mas eu creio que às vezes, Miriam ficou porque às vezes ela que começou a instigar. Deus sabe quem instiga o outro. Deus sabe quem, como diria, gosta de lançar aquela sementinha do mal. Quem gosta, você não acha que tá demais? Não. Deus sabe. E aí ele pega e trata com aquele e os outros vão assistindo. Aprender. Então eu quero dizer para você, o ano começou, eu não sei como é que está você com suas relações na família, eu não sei o que você tem falado dos seus familiares, mas toma cuidado porque Deus está ouvindo. Eram 2 irmãos falando de um. Pode ser você e seu marido falando de outro. Pode ser você e sua irmã falando de outro. Pode ser você e seu filho falando da avó. Pode ser a avó e a outra falando da cunhada. Cuidado com o que você fala. Tem muita gente doente porque está falando demais. E se você foi esse que foi ferido, ou ferida, né? Por alguém que falou demais aí de você, ore por essa pessoa. Peça o Senhor para te dar graça, para você orar e abençoar. Essa pessoa seja curada e naturalmente você também vai ser, porque a Bíblia fala que de tudo aquilo que a gente deve guardar, a gente guarda o coração, porque ele procede à fonte de vida. E quando a tristeza entra, a vida vai saindo. A morte entra quando a tristeza vem. E nós, em oração, nós conseguimos o quê? Limpar o quê? O nosso coração. Então eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor também te fortaleça, mostre por quem você deve orar. E se você é a Miriam, que está aí cheia de lepra, cheia de doença, mostre para você o porquê você está assim e a quem você deve pedir oração, a quem você deve consertar e pedir perdão. Amém? Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste nesse momento. E eu te peço, Espírito Santo, revela-nos, Senhor, aquilo que está oculto, que está escondido, aquilo que está dentro do nosso coração. Que nós não venhamos realmente achar que somos donos de tudo, que não venhamos achar que podemos falar aquilo que queremos, que nossas palavras elas ficam soltas aí e que o Senhor não está atento a todas as coisas. Nós queremos também te pedir perdão, porque muitas vezes nós estabelecemos os nossos padrões, estabelecemos aquilo que é correto ou não, e realmente isso nos tem trazido tantos problemas. Temos sido tão amargurados, tão doentes, na alma, no físico. Mas obrigada porque o Senhor traz uma palavra onde mostra que nós devemos cuidar da nossa boca. A língua, que é o menor órgão do corpo, ela pode trazer as maiores doenças em nós. Deus, fortalece-nos para que a gente consiga também perdoar. Nós tenhamos escolher e o Senhor nos ajude nesse processo de orar, de liberar, de abençoar, que nós não venhamos preocupar em nos defender, sabendo que é o Senhor quem vai fazer. É no tempo do Senhor, é na hora do Senhor, mas que nós venhamos preocupar sim, é com o nosso coração saudável, para que realmente a gente possa continuar refletindo o Senhor. Eu abençoo cada um que nos assiste nesse momento, cada um que se coloca em uma dessas posições. Às vezes, alguns que se identificaram com Arão, que são aqueles que estão sempre ali abertos para ouvir fofocas, para ouvir comentários e se juntar ao rebelde, ao líder rebelde. Que nós venhamos olhar e aprender com a lepra do outro, para que nós venhamos ter atitudes diferentes e não ter que passar por isso. Obrigada pela tua palavra, que nos revela a verdade, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.